Olá, arteiros! Eu sou Felipe Defol. E eu sou Camila Ferreira. E esse é o canal Boteco das Artes. Arteiros, hoje eu tô aqui com a Camila Ferreira, do canal Vozes Negras, que se você ainda não segue, vai estar aqui no box de informação o link para vocês seguirem. Ah, e acompanhem o Vozes Negras também nas redes sociais, nesses arrobas aqui embaixo. E hoje a gente vai falar de artistas femininas negras importantes na história da arte. Antes, só para vocês terem uma noção, a gente vai falar da importância da igualdade racial e a Cá tá aqui justamente para isso. Olá, arteiros! Eu sou a Camila, arte educadora e psicanalista. E tenho um canal, como bem disse Felipe Defol, Vozes Negras. E nesse canal nós falamos tudo o que tem a ver com o universo da negritude, no mundo das artes e fora dele também. E só uma coisa que eu acho muito importante deixar claro desde o começo: falar sobre negro, se eu for falar sobre negro, eu não estou no meu lugar de fala. E eu queria fazer esse vídeo há muito tempo já. Então nada melhor do que trazer a Camila, que tem um canal falando sobre a raça negra, sobre arte envolvendo negros, pra situar a gente disso. Óbvio que essas artistas que a gente vai falar eu super conheço, são artistas que eu admiro muito. Então, por favor, se de repente eu invadir algum espaço, eu peço para que vocês comentem aqui embaixo com educação, respeito, porque a intenção não é essa, tá bom, galera? Então, para começar, a gente vai falar um pouco de história também, né? Sobre a representatividade da mulher negra. Cá? Então, arteiros, é o seguinte, a gente trabalha muito dentro do movimento negro e fora dele a respeito da representatividade. O que é isso exatamente? É você ter figuras em lugares importantes, em espaços de poder, para representar uma raça, no caso a raça negra. Então hoje aqui a gente falando sobre artistas, eu posso citar, por exemplo, um ícone da música, do jazz, do soul, do blues, chamada Aretha Franklin. Maravilhosa! Porque a Aretha, ela foi um símbolo dos direitos civis nos Estados Unidos na década de 60. Ela era próxima do Martin Luther King, tão próxima... O pai dela era amigo dele. Sim, e ela era tão próxima dele, assim como a Nina Simone, que no funeral dele, elas cantaram, assim. E ela fez uma música chamada Respect, que foi o símbolo da luta dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Ela inicia essa música com o ideal da libertação da mulher negra norte-americana, que era oprimida, que era submissa e sofria muita violência doméstica, como infelizmente é até hoje. Então, quando ela escreve essa música, ela quer dizer o quê? Respeite a mulher negra, porque nós merecemos esse respeito. Ela também entrou numa campanha de libertação da Angela Davis, que é uma ativista feminista. Doou dinheiro pra ela. Exatamente. Ela deu uma declaração dizendo o seguinte: o povo negro me ajudou a chegar onde eu estou, então nada mais justo que eu use esse mesmo dinheiro para poder libertar a Angela Davis. Ela cantou também na posse do presidente Barack Obama, maravilhosa, que diva. foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos também. Exatamente, falando em representatividade, os Estados Unidos, eu costumo dizer que ele teve um apartheid muito mais forte do que aqui no Brasil. Tanto que haviam lugares onde negros realmente não poderiam entrar. Se entrasse, tinha um lugar específico para sentar. Então não teve uma miscigenação, né? Ou seja, relações interraciais entre brancos e negros como teve no Brasil. Nos Estados Unidos teve muito pouco, assim. Então isso fez com que o povo negro dos Estados Unidos se unisse, criasse uma unidade muito grande, e os artistas negros norte-americanos naquela época também se uniram com força para a luta literal dos direitos dos norte-americanos afro. Você tá falando disso, eu tô lembrando de uma história que eu li, que eu não vou lembrar o nome da moça, gente, me perdoa, eu vou colocar aqui escrito pra vocês, que foi uma super representante, né, do movimento, da causa de defesa do negro, porque uma vez ela tava sentada no ônibus. Como a Camila disse, nos ônibus você tinha um lugar específico para sentar se você fosse negro. E ela estava em um lugar reservado para negros, e aconteceu que chegaram umas pessoas brancas, não tinham outros lugares, e eles queriam que ela se levantasse de lá para eles sentarem.
E ela se recusou. Obviamente que ela sofreu retaliações por isso, foi punida, mas ela falou, não, essa é a causa que eu acredito e não tem por que ser assim. Eu vou deixar o nome dela aqui pra vocês darem uma estudada melhor, porque é muito legal saber essa história também. Sim, sem dúvida. E tem uma coisa que é muito parecida entre a história de artistas negras norte-americanas, a Ella Fitzgerald, a Tina Turner, a Aretha. Elas têm uma história muito parecida, que é de muita pobreza, assim como a Oprah, que é apresentadora, produtora também. Que, só pra fazer um parênteses, virou a primeira mulher bilionária negra do mundo, ou dos Estados Unidos, acho que do mundo, se não me engano. Do mundo. Então, exatamente. Elas têm um histórico de muita pobreza, muita violência, muito abuso sexual, inclusive, e muita miséria. E o que as salvou e o que as retirou desse universo de sofrimento e de dor foi a música. Cantando em bares, cantando na rua, cantando nos becos, em metrôs. Foi a arte, foi a música que as libertou desse universo. E foi muita relação, foi assim, você tem talento, vem pra nossa gravadora. Não, elas eram exploradas muito tempo, até que a gravadora começou a dar valor e elas começaram de fato a se destacar. Tem até uma curiosidade que a Nina Simone, pra quem não sabe, ela não conseguia fazer aula de piano por ser negra. Então mesmo no mundo da música tinha esse preconceito, ela não conseguia estudar piano por ser negra. Tinha, porque nos Estados Unidos também tinha esse apartheid no mundo da arte, que é assim, o soul, o jazz, o blues, o R&B, o próprio rap, vem da cultura negra. Então quando ela se lança a ser pianista, que seria ali uma cultura branca, eurocêntrica, como assim você tá num lugar que não te pertence, é uma afronta, sabe assim? Jamais. E ela era uma exímia pianista. Além de ter uma carreira também na luta dos direitos civis nos Estados Unidos, também usou da sua arte para isso, nas manifestações, junto com o Martin, enfim, como eu falei, ela também cantou no funeral, ela também tem essa representatividade. Eu tô falando muito das artistas negras norte-americanas por uma influência da minha mãe, foi ela que me apresentou essas mulheres, porque elas têm histórias muito parecidas com a minha família materna, que é majoritariamente feminina e que também passaram por todas essas agruras. Aqui no Brasil, essa relação da mulher negra, ela é bem diferente dos Estados Unidos, assim. As mulheres brasileiras, elas estão num caminho de empoderamento, né? Como nos Estados Unidos elas já ultrapassaram, eu poderia dizer, né? Então você tem uma Beyoncé, maravilhosa, dona da própria carreira, dona da própria vida, né? Você tem Mariah Carey, você tem Alicia Keys, Lauryn Hill, enfim. Deixa eu até te perguntar, Cá, porque é uma dúvida que eu sempre tenho. Pra quem não sabe, a Mariah Carey é filha de uma irlandesa com um negro. Então ela é considerada, eu posso chamar de birracial? Ela seria miscigenada. Então nos Estados Unidos você tem uma gota negra, você é negro. Não interessa o tom da sua pele. Era isso que eu ia te perguntar, porque a Mariah Carey, a imagem dela que a gente vê, a cor da pele dela é branca, né? Ela tem esse histórico do pai e tudo, e ela mesma fala que ela passou por diversas situações por ser filha de negro. Sim. Pra quem não sabe, inclusive, e a família da mãe dela era muito rica e expulsou a filha de casa por se apaixonar por um homem negro. Sim. Né? Então é legal você falar isso porque, por exemplo, muitas pessoas consideram a Mariah Carey, eu tava até vendo uma lista, tem umas 2 semanas, das cantoras negras mais influentes do mundo. E a Mariah Carey tava lá. E aí eu pelo menos na hora que eu vi, eu fiquei me perguntando, mas ela é considerada negra, mesmo com esse histórico? Porque a gente tem muito essa ideia também de que a pessoa que é, não sei se eu posso falar assim, visualmente negra, sim, que tem a cor da pele negra mesmo, sofre preconceito diariamente, e a pessoa que tem um histórico talvez nem tanto por enganar os racistas. Isso acontece aqui no Brasil. Então, como teve essa miscigenação, você tem ali, como eu costumo dizer, uma paleta de cores, desde o retinto, e aí isso vai clareando. Então a gente costuma dizer, tanto do movimento quanto dentro da academia, que é o processo de embranquecimento.
Então, conforme você vai clareando o tom da sua pele, você vai sendo aceito dentro da sociedade. Para além de você clarear a sua pele, você absorve os costumes, os hábitos e a cultura do branco. Nega a cultura afro e aí você aceita. Detalhe, se você tiver uma condição financeira de classe média alta. Porque se você for pobre e você ainda assim tiver uma pele um pouco mais clara, você não vai ser aceito. Que aí você alia a questão racial com a questão de classe, questão econômica. Então no Brasil o negro teve esse processo. Se eu quero me inserir dentro da sociedade, no trabalho, na cultura, na economia, eu preciso me embranquecer. E nego a minha origem africana. Nos Estados Unidos não teve isso. Teve, mas muito, muito pouco. Então o negro aqui no Brasil, ele foi dividido assim. Então você tinha o Capitão do Mato, você tinha o pessoal da senzala, você tinha aquela escrava que ficava dentro de casa. Então ficar na casa grande era luxo. Que era a ama, era a cozinheira, porque se você fica fora na senzala, você vai pra roça, você trabalha fora, né, num trabalho mais braçal. Tem aquele negro que é o negro que foge, que vai para os quilombos. Então você divide o negro brasileiro e não une naquela luta. Então quando chega a abolição da escravatura, você tem negro em todos os lugares. Tem o negro embranquecido, tem o negro retinto nas comunidades, que ficaram isolados. Que é o que o pessoal erroneamente chama de mulato, né? Sim, exatamente. Não existe mulato. Mulato vem de mula. Até uma terminologia que o Caio do programa Morning Show explicou outro dia. Eu acredito que realmente seja um termo bem equivocado. Uhum. Agora, quando a gente fala de representatividade, voltando um pouco, a gente tem quem aqui no Brasil? A gente tem uma Thaís Araújo, maravilhosa, que há uns 2 anos atrás fez aquela palestra que eles chamam TEDx, que fala. Sim. Ela fez um TEDx falando da experiência dela de ser uma mulher negra na sociedade brasileira, ter fama e ter 2 filhos negros. O que representa isso na classe social que ela vive? A gente tem Elza Soares, Maravilhosa. que teve uma vida e um histórico. Não há como não chorar ao ler a biografia dessa mulher. E a carreira dela foi calcada e baseada na questão racial, na questão feminista, na questão do machismo. Todas as músicas dela, na maioria das vezes, retrata muito isso, a realidade da mulher negra brasileira. Que ela tá na base da pirâmide, na cultura e na economia, mas ela não consegue ascender. Então, qual a importância, né, no resumo mesmo, da representatividade, pensando aqui no Brasil, de figuras como Thaís Araújo, Elza Soares, Ruth de Souza, Glória Maria, Zezé Mota, Lélia Gonçalves, que é uma escritora, tem Sueli Carneiro, que também é uma outra escritora, enfim. Eu até estava conversando com a Camila, um pouco antes, a respeito de por que os negros foram considerados os melhores cantores. Que era uma dúvida que eu tinha. Até onde isso é verdade, fisiologicamente falando, e até onde isso é racismo. Porque a gente sabe que, sei lá, na década de 50, 60, tem os cantores de soul, de jazz, que eram, né, muito... em uma grande quantidade composta por negros. E por que eles estavam lá? Será que é porque era onde eles conseguiam estar? Porque era onde eles queriam estar? Até onde falar que a voz negra é melhor é preconceito ou é um fato? A Ká chegou a falar comigo que é uma questão fisiológica também, em questão de resistência, de tamanho de pulmão, Sim, né, de potência. Fala um pouquinho sobre isso, Ká, por favor. Olha, a questão musical é algo muito forte na cultura africana. Todos os povos, assim como os povos indígenas, têm o canto como parte da vida, como ritual, assim, aos deuses, às deusas. Então, o canto faz parte da cultura africana, sempre fez. Isso é uma coisa. A outra coisa é a questão biológica.
O negro tem uma estrutura física mais resistente e mais potente, tanto homens quanto mulheres. Sua caixa torácica é muito maior do que a estrutura física do não negro. Isso é um outro fator. A outra questão, pensando nos Estados Unidos, a religiosidade sempre foi uma coisa muito forte, muito presente no povo negro. Embora aqui no Brasil venha a questão da religiosidade no recorte do candomblé, dos orixás, nos Estados Unidos o que prevaleceu foi o protestantismo. Então as igrejas norte-americanas protestantes são majoritariamente negras. Eles trazem o canto da África para as igrejas nos Estados Unidos. Então cantar para o negro norte-americano é algo natural e cultural. Ponto. Daí, você manter o negro neste lugar é que torna a ser racismo. Então, o fato de eu ter uma constituição física e um dom cultural, eu vou morrer nisso? Tem que te limitar a isso? Tem que me limitar a isso? Então, quando as cantoras, né, Aretha, ela, Etta Jones e tudo mais... Etta James, perdão. Elas se destacam nesse lugar, vai muito das opções e não do direito de escolha. Então aqui no Brasil isso também está muito presente. Então preto é do samba. E aí você vê artistas negros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mais nos Estados Unidos, dominando o mundo. Então, se você olha uma Beyoncé da vida, ela não é capaz. Ela é mundial, ela não está restrita nos Estados Unidos, ela é mundo. Então quando você olha uma artista com o potencial dela e negra, qualquer negro no mundo inteiro vai falar, eu posso também. Eu posso, eu sou, eu serei, eu tenho essa capacidade. Então de fato o mundo da arte, como bem colocou o Felipe, ele invade a casa de todo mundo. Seja na música, seja na novela, seja no cinema, seja no teatro. A importância da representatividade e do negro e da mulher negra ocupar os espaços na sociedade vem muito de um lugar de ter escolha. Eu escolho ser aquilo que eu quero ser, em qualquer âmbito da vida, em qualquer profissão. Agora, quando você é colocado num lugar por uma questão cultural, ou seja, o negro tem a capacidade vocal, da música, da dança, do esporte. Então, se você tem essa questão cultural, você fica aí. Você não passa daqui. Aí isso é um problema. A mesma coisa dos trabalhos subalternos. Então, da doméstica, da tia do cafezinho, do lixeiro, do pedreiro. Você quer ser isso por uma escolha, por uma opção, embora eu acredito que ninguém nasce querendo ser doméstica, por isso ser uma herança da escravidão, ainda assim, se aí você se sente bem, luz, caminha e vai. Agora isso tem que ser uma escolha. Quando isso deixa de ser uma escolha e isso passa a ser uma obrigatoriedade... É aí que tá o problema. Exatamente. Cá, obrigado, meu amor, por ter vindo. Obrigada a você pelo convite, adorei. Gente, por favor, sigam Vozes Negras em todas as redes sociais que estão aqui. Se inscrevam no canal que tá muito bom. Lá cá traz várias questões, várias problematizações do universo negro e questões históricas também, entrevistas, tá super legal. E se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like aqui embaixo, comenta o que vocês acharam, o que faltou a gente falar aqui, me corrijam se eu fui errado em alguma parte, por favor. Sigam as redes sociais do Boteco das Artes e se inscrevam no canal. Ah, não esquece de ativar o sininho de notificação para toda vez que eu fizer vídeo novo, você saber. Um beijo e até o próximo vídeo.